Natureza, PLC 0008.4/2019. Veto parcial, MSV 1319, mantido veto ao artigo 24, ao inciso X. Lei Complementar número 741, de 12 de junho de 2019. Versão compilada. Procedência. Do objeto. Art. 1º. Esta lei complementar dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública do Poder Executivo Estadual, daqui por diante denominada simplesmente Administração Pública Estadual. O detalhamento da estrutura organizacional dos órgãos e das entidades da administração pública estadual de que trata esta lei complementar será definido por decreto do governador do Estado, observados os quantitativos de cargos em comissão e de funções de confiança estabelecidos no anexo 3º desta lei complementar. Redação dada pela Lei 18.316, de 2021. Segundo modelo de gestão da administração pública estadual será implementado por meio de indicadores de desempenho e resultados, em um governo pautado na transparência, no controle administrativo, na integridade, na governança e na inovação, objetivando a redução de despesas, o amplo acesso pela sociedade, a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a formação prioritária de parcerias entre o Estado e a sociedade. Título 2º. Dos órgãos e das entidades da administração pública estadual. Capítulo I. Das disposições preliminares. Art. 2º. Integram a administração pública estadual os órgãos da administração pública direta do Poder Executivo e as entidades da administração pública estadual indireta. Art. 3º. A administração pública estadual direta do Poder Executivo é constituída pelos órgãos do Gabinete do Governador do Estado, pelo Gabinete do Vice-Governador do Estado e pelas Secretarias de Estado. Art. 4º. A administração pública estadual indireta é constituída pelas seguintes espécies de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria. I. Autarquias. 2ª. Fundações públicas de direito público e de direito privado. 3ª. Empresas públicas. E 4ª. Sociedades de economia mista. Capítulo 2º. Da administração pública estadual direta. Art. 5º. São órgãos superiores da administração pública estadual direta. I. O Gabinete do Governador do Estado, do qual a Secretaria de Governo, SG, redação da linha do inciso e dada pela LC 885, de 2025. B. A Secretaria de Estado da Casa Civil, SCC, a cuja estrutura se integram. 1. A Secretaria Executiva de Articulação Nacional, SAN. Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, SAI, e redação dada pela Lei 19. A Secretaria Executiva da Casa Militar, SCM. C. A Procuradoria-Geral do Estado, PGE. D. A Controladoria-Geral do Estado, CGE. E. O Conselho de Governo, CG. 2ª. O Gabinete do Vice-Governador do Estado, GVG. 3ª. A Secretaria de Estado da Administração, SI. A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, SEJURI, redação dada pela Lei 19.090, de 2024. V. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, SAPE, a cuja estrutura se integra à Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca, SEAC, redação dada pela Lei 19.360, de 2025. 6ª. A Secretaria de Estado da Comunicação, SECOM. A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, SICOS, redação dada pela Lei 19.360, de 2025. 8ª. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, SCTI. 9ª. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, SEMAI. X. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, SAS. X. A Secretaria de Estado da Educação, SED. 12. A Secretaria de Estado da Fazenda, SAF, a cuja estrutura se integra o Grupo Gestor de Governo, GGG. 13. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, SIE. 14. A Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, SPAF. 15. A Secretaria de Estado da Saúde, 6. 16. A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, SDC. 17. A Secretaria de Estado do Planejamento, CEPLAN. 18. A Secretaria de Estado da Segurança Pública, SSP, e 19. A Secretaria de Estado do Turismo, SETUR. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Art. 6º. As Secretarias de Estado poderão ser constituídas pelas seguintes unidades de direção, execução e assessoramento. I. Gabinete do Secretário. 2ª. Gabinete do Secretário Adjunto. 3ª. Consultoria Jurídica. 4ª. Assessoria de Comunicação. V. Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria. 6ª. Superintendências. 7ª. Diretorias. 8ª. Gerências. E 9ª. Coordenadorias. Graus. A PGE e a CGE poderão ser constituídas por unidades equivalentes às previstas nos incisos do caput deste artigo, respeitada a legislação específica em vigor. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Segundo os órgãos de que trata este artigo poderão ainda ser constituídos por conselhos, comitês, comissões e grupos de trabalho, como instrumentos de gestão democrática das ações governamentais. Capítulo 3º. Dos órgãos do Gabinete do Governador do Estado. Seção I. Do Gabinete da Chefia do Executivo. 7ª. ASG compete, redação do caput do art. 7º dada pela LC 800. Chefiar o Gabinete do Governador do Estado e assessorar técnica e administrativamente o Governador do Estado para instrução e análise de matérias de seu interesse, redação dada pela Lei 18.816, de 2023. 2ª. Coordenar o alinhamento institucional à estratégia governamental. 3ª. Avaliar previamente documentos, pronunciamentos e despachos a serem assinados pelo Governador do Estado, bem como gerir a correspondência deste, com a observância das normas de redação oficial. Assessorar as relações com autoridades e instituições estrangeiras e o cumprimento da agenda internacional, bem como realizar o receptivo de missões internacionais, em articulação com a SAI. Supervisionar a agenda institucional do Governador do Estado. Redação dada pela Lei 18.816. Parágrafo único. A SG terá apoio jurídico e operacional da SCC. Redação do parágrafo único do art. 7º dada pela LC 885, de 2025. Subseção I. Do Escritório de Gestão de Projetos. Art. 8º ao EPROE compete. I. Da Secretaria de Estado da Casa Civil. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. A SCC compete. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. I. Assistir o Governador do Estado. A. No desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente nos assuntos referentes à administração pública estadual. B. No relacionamento do Poder Executivo com os outros poderes do Estado.
C. No relacionamento do Poder Executivo com o Ministério Público de Santa Catarina, MPSC, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TCSC, e a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, DPSC. D. No relacionamento do Poder Executivo com as autoridades superiores da União, de outros estados, do Distrito Federal e dos municípios e com as entidades representativas da sociedade civil. E. No encaminhamento de mensagens à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALES. Segunda, transmitir as instruções emanadas pelo governador do Estado, controlando-as administrativamente. Terceira, elaborar decretos, projetos de lei, medidas provisórias e demais atos do processo legislativo. Quarta, acompanhar a tramitação de proposições da ALES. V. Controlar os prazos constitucionais, legais e regimentais relativos aos atos oriundos da ALES. Sexta, expedir e encaminhar para publicação decretos, leis, medidas provisórias e demais atos do processo legislativo emanados pelo governador do Estado. Sétima, orientar e coordenar. A. Por meio da Diretoria de Assuntos Legislativos, o estudo, a produção formal e as adequações jurídicas e técnicas dos atos do processo legislativo a serem submetidos ao governador do Estado, em articulação com os órgãos e as entidades da administração pública estadual. B. A integração das ações governamentais e o levantamento e o monitoramento de informações setoriais do governo, as quais serão submetidas ao conhecimento e à permanente avaliação do governador do Estado. E C. As atividades desempenhadas pelas secretarias executivas a ela vinculadas. D. Ações e projetos com a administração pública indireta, iniciativa privada e terceiro setor, com vistas à obtenção de recursos provenientes de incentivos fiscais e promoção de projetos sociais, redação incluída pela LC 789, de 2021. Oitava, encarregar-se. A. Da representação civil do governador do Estado. B. Da administração geral da residência oficial do governador do Estado, redação dada pela Lei 18.646. Da execução orçamentária e financeira do GGE, da SAI e da SCM. Do apoio jurídico e operacional da SG, da SAI e da SCM, e redação da linha D do inciso. Do apoio jurídico do GVG, e redação. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos fundos estaduais, à exceção do Fundo do Plano de Saúde dos servidores públicos estaduais e daqueles cujos recursos sejam originários e vinculados à União e aos municípios, e os anteprojetos de leis, os decretos, as medidas provisórias e os demais atos do processo legislativo propostos por secretários de Estado ao governador do Estado deverão ser previamente submetidos à SCC. Redação dada pela Lei 18. Segundo cabe à SCC, entre outras ações que propiciem o estreitamento do relacionamento entre a administração pública estadual e municípios, nortear, propor e encaminhar assuntos relacionados à gestão de convênios e demais instrumentos congêneres firmados entre a administração pública estadual e os municípios do Estado, que será operacionalizada por núcleos de gestão de convênios, conforme regulamento. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Terceiros convênios e instrumentos congêneres de que trata o segundo deste artigo serão executados pelas secretarias de Estado que tenham competências compatíveis com o objeto do instrumento. Graus ficam excetuadas do disposto na linha C do inciso 8º do caput deste artigo a PGE, a CGE e a SAM. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Subseção I. Da Secretaria Executiva de Articulação Nacional. Art. 21. A ação compete. I. Promover o relacionamento da administração pública estadual com as autoridades superiores da União, do Distrito Federal, de outros estados e dos municípios, em articulação com a SCC, redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Segunda, realizar o levantamento de informações em sua área de competência, inclusive sobre a aplicação do orçamento federal no Estado e em seus municípios, para a permanente avaliação do governador do Estado e orientação das secretarias de Estado. Terceira, orientar e coordenar na capital federal as atividades de interesse da administração pública estadual. Quarta, auxiliar os municípios e a sociedade do Estado nas atividades que lhes são de interesse na capital federal. E V. Desenvolver atividades de integração política e administrativa. Primeiro, a sede da SAM será na capital federal, com um gabinete de apoio na capital do Estado. Segundo, a SAM terá apoio jurídico e operacional da CC, redação revogada pela LC 700. A SAI compete. E promover, orientar e coordenar as atividades que representam os interesses administrativos do Estado e, quando solicitada, as dos municípios e da sociedade catarinense perante as representações diplomáticas. Segunda, promover, orientar e coordenar as ações internacionais dos órgãos e das entidades da administração pública estadual, especialmente no que tange à celebração de protocolos, convênios e contratos internacionais. Terceira, desenvolver atividades de relacionamento com o corpo consular. Quarta, articular as ações de governo relativas à integração internacional, especialmente com o Mercado Comum do Sul, Mercosul. V. Acompanhar as políticas e diretrizes da União para assuntos de comércio exterior, bem como as atividades dos demais estados e do Distrito Federal quanto às políticas de incentivo ao investimento estrangeiro. Sexta, executar atividades, no âmbito da economia internacional, visando a atração de investimentos estrangeiros, a implantação de novas sociedades empresárias e a promoção de negócios. Sétima, planejar e executar atividades de inteligência competitiva e comercial, na busca de dados, informações e conhecimentos indispensáveis à promoção das exportações do Estado e à atração de investimentos estrangeiros. Organizar e coordenar, em articulação com a SCM, a agenda de missões, recepções e eventos internacionais, redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Nona, desenvolver atividades de integração política e administrativa em sua área de competência. X. Promover, orientar e coordenar atividades com vistas a atrair investimentos internacionais estratégicos que contribuam para o desenvolvimento do Estado. A SAI terá apoio jurídico e operacional da SCC. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Segundo as competências previstas nos incisos V, 6ª e 7ª do caput deste artigo serão desempenhadas de forma articulada com a SF, de forma a adaptá-las à política tributária do Estado. As competências previstas nos incisos 4ª, V, 6ª e 7ª do caput deste artigo serão desempenhadas de forma articulada com a SICOS. Redação dada pela Lei 18.646. Da Secretaria Executiva da Casa Militar. A SCM compete. Assistir o governador do Estado e o vice-governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, coordenar as ações referentes a audiências, a comunicações, a viagens, a eventos e a cerimônias civis e militares das quais participem e articular a agenda governamental em alinhamento com a SG, redação do inciso e dada pela LC 885, de 2025. Segunda, determinar as regras e os procedimentos cerimoniais a serem seguidos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública estadual e pelas pessoas jurídicas de direito privado quando estiverem presentes o governador do Estado ou o vice-governador do Estado. Terceira, planejar e executar.
A. Com exclusividade, a segurança pessoal do governador do Estado e do vice-governador do Estado, requerendo, quando necessário, apoio aos órgãos de segurança pública. B. Quando determinado, a segurança pessoal dos familiares do governador do Estado e do vice-governador do Estado e, mediante solicitação formal plenamente justificada, dos secretários de Estado, requerendo, quando necessário, apoio aos órgãos de segurança pública. C. A segurança dos gabinetes e das residências do governador do Estado e do vice-governador do Estado. E. D. A segurança pessoal do governador do Estado e do vice-governador do Estado eleitos, a partir da divulgação do resultado oficial do pleito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, TRSC. Administrar e coordenar a agenda institucional do governador do Estado e do vice-governador do Estado, redação dada pela Lei 18.816, de 2023. V. Prestar assistência técnica e consultoria no planejamento e na execução da segurança dos órgãos do Centro Administrativo do Governo do Estado. Sexta, administrar os meios de transporte terrestre e aéreo do GGE e de seus órgãos integrantes que não tenham autonomia orçamentária e financeira, bem como do GVG. E sétima, prestar assistência, mediante solicitação formal plenamente justificada, às autoridades em visita oficial ao Estado, requerendo, quando necessário, apoio aos demais órgãos públicos. Parágrafo único. A SCM terá apoio jurídico e operacional da SCC. NR, redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Subseção da Procuradoria-Geral do Estado. Art. 24. Vetado. Primeiro, para assegurar a adequação entre as práticas administrativas e a jurisprudência dos tribunais, compete ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, ratificado pelo governador, editar enunciados de súmula administrativa ou determinar providências específicas de observância obrigatória pelas secretarias de Estado, por seus órgãos e por suas entidades vinculadas. Segundo, aplica-se aos servidores lotados ou em exercício na Procuradoria Especial em Brasília o disposto nos incisos e, segundo e parágrafo único do artigo 149 desta lei complementar. Seção 6ª. Da Controladoria-Geral do Estado. Art. 25. A CGE, órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno e Ouvidoria, subordinada diretamente ao governador do Estado, terá sua organização, a estruturação, o funcionamento e as competências disciplinados em lei específica. Parágrafo único. Compete à CGE, além de outras atribuições previstas em lei específica. E tomar as providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual. Segunda, instaurar procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo comissões para seu devido acompanhamento. Terceira, realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso na administração pública estadual, para exame de sua regularidade, bem como propor providências ou correção de falhas. Quarta, requisitar dados, informações e documentos relativos a procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da administração pública estadual. V. Requisitar a órgão ou entidade da administração pública estadual informações e documentos necessários a seus trabalhos ou suas atividades. Sexta, propor medidas legislativas ou administrativas e sugestão de ações para evitar a repetição de irregularidades constatadas. Sétima, receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral e apurar o exercício negligente de cargo, emprego ou função na administração pública estadual, quando não houver disposição legal que atribua competências específicas a outros órgãos. Oitava, coordenar o sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual. E nona, executar as atividades de controladoria no âmbito da administração pública estadual. Seção 7ª. Da Defesa Civil. Art. O Conselho de Governo. Art. 27. O Conselho de Governo é órgão superior de consulta do Poder Executivo, a quem compete pronunciar-se, quando convocado pelo governador do Estado, sobre assuntos de relevante complexidade e magnitude, nos termos do artigo 76 da Constituição do Estado. Parágrafo único. A organização e o funcionamento do Conselho de Governo serão regulados por lei. Capítulo 4º. Do Gabinete do Vice-Governador do Estado. 8. Ao GVG compete. E assistir o vice-governador do Estado no desempenho das atribuições constitucionais e legais que lhe são inerentes e nas missões especiais que lhe forem confiadas. E segunda, encarregar-se da administração geral da residência oficial do vice-governador do Estado. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Artigo 28-A. O GVG terá apoio jurídico da SCC. NR, redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Capítulo V. Das Secretarias de Estado. Seção I. Da Secretaria de Estado da Administração. Art. 29. A se compete. E normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular políticas de gestão de pessoas, envolvendo a. Benefícios funcionais de natureza não previdenciária do pessoal civil. B. Ingresso, movimentação e lotação do pessoal civil, permanente e temporário. C. Planos de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos civis e dos militares estaduais. D. Plano de saúde. E. Progressão funcional dos servidores públicos civis. F. Remuneração dos servidores públicos civis e dos militares estaduais. G. Perícia médica e saúde dos servidores públicos civis. H. Melhoria das condições da saúde ocupacional dos servidores públicos e da prevenção contra acidentes de trabalho. I. Estratégias de comprometimento dos servidores públicos em substituição às estratégias de controle. J. Programas de atração e retenção de servidores públicos. K. Programas de valorização dos servidores públicos calçados no desempenho. L. Pensões não previdenciárias. I. M. Locação de mão de obra e contratação de bolsistas e estagiários. Segunda, acompanhar, avaliar e ressarcir as despesas médico-hospitalares, na forma disposta na Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, desde que não cobertas por plano de saúde. Terceira, gerenciar e coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, SIGR. Normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão de licitações e contratos, envolvendo a. Planejamento de compras públicas. B. Licitações. C. Gestão e fiscalização de contratos. E D. Estocagem e logística de distribuição de materiais, redação do inciso 4º e alíneas dada pela Lei 18.806, de 2023. V. Encarregar-se a. Do planejamento, da organização, da coordenação e da execução das atividades relativas à administração das áreas comuns do Centro Administrativo do Governo do Estado. B. Da administração dos serviços de segurança das áreas comuns do Centro Administrativo do Governo do Estado. E C. Da coordenação e administração do posto de atendimento médico do Centro Administrativo do Governo do Estado. Sexta, normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão patrimonial, envolvendo a. Bens adjudicados. B. Bens móveis, imóveis e intangíveis. E C. Transportes oficiais. Sétima, coordenar programas voltados à modernização da gestão pública.
Normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão documental e publicação oficial, bem como elaborar o Diário Oficial do Estado. 2. Fomentar a integração, o intercâmbio de experiências, o compartilhamento de soluções e parcerias de interesse multi-institucional na administração pública estadual. Ordenar e gerenciar os centros de serviços compartilhados da administração pública estadual. Desenvolver políticas e ações voltadas à qualificação do gasto público, de forma contínua, por meio de técnicas e ferramentas de análise aplicadas às bases de dados governamentais, redação dada pela Lei 18.806. Estruturar e organizar as atividades de governança dos sistemas administrativos comuns a todos os órgãos e a todas as entidades da administração pública estadual, e redação dada pela Lei 18.806, de 2023. 21. Gerenciar o arquivo público do Estado, visando ao resgate, a preservação, a manutenção e a divulgação do patrimônio documental do Estado, bem como a destinação adequada dos documentos oficiais. Redação incluída pela Lei 18.806, de 2023. Primeiro, fica vedada aos órgãos da administração pública estadual direta, às autarquias e às fundações a utilização de qualquer outro sistema que não sirva para a gestão de pessoas. Segundo, as disposições de que trata o primeiro deste artigo aplicam-se às empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam recursos financeiros do Tesouro Estadual para sua manutenção. Cabe aos órgãos da administração pública estadual direta, às autarquias e às fundações executar as atividades de que tratam as alíneas C e D do inciso 4º do caput deste artigo, observadas as normas específicas que regem licitações e contratações públicas. Redação dada pela Lei 18.806, de 2023. Quarto, cabe aos centros de serviços compartilhados executar as atividades de administração, finanças, contabilidade, apoio operacional e gestão de pessoas dos órgãos da administração pública estadual direta, cujas necessidades não demandem a criação de setor próprio na sua estrutura. Quinto, os servidores designados para exercer suas atribuições no centro de serviços compartilhados farão jus às vantagens percebidas nos respectivos órgãos de origem. NR, redação incluída pela Lei 18.316, de 2021. Subseção única. Do Escritório de Gestão de Projetos. Da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social. A CEJURI compete, redação do caput dada pela Lei 19.090, de 2024. E, planejar, formular, normatizar e executar as políticas públicas para o sistema prisional do Estado. Segunda, implementar a política estadual de atendimento socioeducativo, destinada a adolescentes autores de atos infracionais que estejam reclusos, em regime de privação e restrição de liberdade, nas unidades de atendimento. Terceira, administrar e promover a segurança interna e externa dos estabelecimentos penais. Quarta, promover a elevação da escolaridade e o ensino profissionalizante dos detentos. V. Planejar, formular, normatizar e executar ações, programas e projetos que visem assegurar a reinserção social do condenado. Sexta, planejar, coordenar, orientar, avaliar e executar programas, projetos e ações governamentais na área da administração prisional e socioeducativa. Sétima, executar as decisões de suspensão de pena, liberdade condicional, graça, indulto e direitos dos condenados. Oitava, planejar, formular, normatizar e executar a política estadual de promoção e defesa dos direitos dos adolescentes infratores. Nona, manter relacionamento institucional, em articulação com a PGE, com o Poder Judiciário, o MPSC, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e a DPSC, no que concerne às competências da Secretaria. X. Estabelecer parcerias com organismos públicos e privados, nacionais e internacionais. X. Desenvolver e implantar projetos e programas de cursos de formação, atualização e treinamento em serviços para o pessoal do sistema prisional e do sistema socioeducativo, em todos os níveis, e 12. Coordenar e executar programas e ações de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. C. Da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. Redação dada pela Lei 18.816, de 2023. 30A. A SAPE compete, redação dada pela Lei 19.360, de 2025. E, planejar, formular e normatizar a política de desenvolvimento rural do Estado. Segunda, planejar e elaborar programas, projetos e ações voltados ao desenvolvimento agropecuário e florestal. Terceira, planejar e elaborar programas, projetos e ações de apoio ao agronegócio, à biotecnologia, à produção e ao uso de plantas e sementes bioativas e ornamentais e à microtecnologia e nanotecnologia na agropecuária. Quarta, formular a política estadual de apoio ao abastecimento, ao armazenamento e à logística de comercialização de produtos agropecuários. V. Elaborar programas, projetos e ações referentes à política agrícola e agrária estadual. Sexta, apoiar de forma descentralizada e desconcentrada, por intermédio de empresas vinculadas, à execução das políticas de desenvolvimento rural. Sétima, planejar e avaliar as políticas e ações de apoio à comercialização da produção animal e vegetal e de seus produtos e subprodutos. Oitava, apoiar, planejar e viabilizar ações que visem oferecer oportunidades de crédito, especialmente no que diz respeito a instalações produtivas, armazéns, equipamentos e insumos, na área rural. Nona, apoiar ações ligadas ao associativismo e cooperativismo no âmbito de sua competência. X. Colaborar com a União na execução de programas, projetos e ações de política agrária, crédito e desenvolvimento rural. X. Planejar, operacionalizar, gerenciar e fiscalizar o seguro rural na sua área de competência. 12. Planejar e avaliar as ações de fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos e de fertilizantes agrícolas, de defesa sanitária animal e vegetal e de inspeção e de classificação de produtos de origem animal e vegetal, delegando a execução das ações à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, CIDAS. 13. Interagir com a CIDAS e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, na implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Rural no Estado. 14. Planejar, operacionalizar, coordenar, gerenciar e elaborar ações e projeto do Programa SC Rural, interagindo na fase de execução com as empresas vinculadas, CIDAS e a EPAGRI, que visem consolidar a política pública para o desenvolvimento do meio rural catarinense, por meio da captação de projetos, tendo como objetivo aumentar a competitividade das organizações da agricultura familiar por meio do fortalecimento e da estruturação das suas cadeias produtivas. 15. Implantar políticas de valorização de produtos tradicionais, de selos de qualidade, de certificação e de rastreabilidade. 16. Criar e fomentar programas e políticas públicas de agrobiodiversidade da produção catarinense. 17. Formular políticas e diretrizes para o desenvolvimento territorial rural, de acordo com as características e peculiaridades socioeconômicas, ambientais e culturais de cada região. 18. Formular, coordenar e executar políticas dirigidas à agricultura familiar, às mulheres trabalhadoras rurais, aos jovens, às comunidades quilombolas indígenas e assentados rurais. 19. Promover, formular e implementar políticas de agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, preservando a diversidade e os agroecossistemas. E 20. Formular e implantar políticas de incentivo e valorização de boas práticas ambientais e produtivas. NR, redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Subseção única. Da Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca. Redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Artigo 30b. A SA que compete.
E planejar, formular e normatizar as políticas estaduais aquícola e pesqueira, abrangendo produção, transporte, beneficiamento, transformação, comercialização, abastecimento e armazenagem. Segunda, planejar e elaborar programas, projetos e ações voltados ao desenvolvimento aquícola e pesqueiro. Terceira, planejar, formular e normatizar a política estadual de apoio à logística de comercialização de produtos aquícolas e pesqueiros. Quarta, apoiar, planejar e viabilizar ações que visem oferecer oportunidades de crédito, especialmente no que diz respeito a instalações produtivas, armazéns, equipamentos e insumos dos setores aquícola e pesqueiro. V. Apoiar ações ligadas ao associativismo e cooperativismo no âmbito de sua competência. Sexta, interagir com a SEDAS e a EPAGRI na implementação das políticas estaduais de desenvolvimento aquícola e pesqueiro. Sétima, implantar políticas de valorização de produtos e de selos de qualidade, certificação e rastreabilidade. Oitava, planejar, formular e normatizar política de pesquisa sobre as atividades aquícola e pesqueira. Nona, formular e implantar políticas de incentivo e valorização de boas práticas aquícolas e pesqueiras. E X. Formular, coordenar e executar políticas dirigidas aos pescadores artesanais e profissionais, maricultores e pescadores. Parágrafo único. A SA que terá apoio jurídico, técnico e operacional da SAR. NR, redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Parágrafo único. Da Secretaria de Estado da Comunicação. A SECOM compete, redação dada pela Lei 18.646, de 2023. E desenvolver e coordenar os serviços de imprensa, relações públicas, comunicação e informações relacionadas às atividades governamentais. Segunda, coordenar e articular a uniformização dos diversos setores de comunicação e informações da administração pública estadual. E terceira, apoiar e orientar as secretarias de Estado nos serviços de imprensa, relações públicas, comunicação e informação relacionadas às atividades governamentais. NR, redação incluída pela LC 789, de 2. Da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços. A SICOS compete, redação dada pela Lei 18.646, de 2023. E coordenar a gestão do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC, de forma articulada com a SF. Segunda, fomentar investimentos no Estado, em áreas e setores estratégicos para o desenvolvimento econômico estadual, mediante ações que atraiam investidores públicos e privados, nacionais e estrangeiros, facilitem a vinda deles e os informem sobre as possibilidades oferecidas pelo Estado. Terceira, formular programas, projetos e ações destinados ao desenvolvimento e fortalecimento dos empreendimentos de micro e pequeno portes. Quarta, formular políticas e diretrizes para nortear a atuação das agências e dos bancos de desenvolvimento. V. Apoiar e estimular políticas públicas de simplificação dos processos de abertura, alteração, fechamento e fiscalização de sociedades empresárias. Sexta, formular e coordenar as políticas estaduais de trabalho, emprego e renda. Sétima, fomentar a implantação de condomínios de sociedades empresárias, polos tecnológicos, aglomerados produtivos locais e centros de inovação. Oitava, estimular a realização de pesquisa da Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Art. 33. A SEMA compete. E planejar. Da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. A SCTI compete. E promover a ciência, tecnologia e inovação, de forma articulada com os programas estruturantes e o desenvolvimento econômico sustentável. Segunda, incentivar a criação de ambiente adequado para a geração de produtos, processos e serviços inovadores. Terceira, estimular a conversão de produtos, processos e serviços inovadores em modelos de negócios, visando ao desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Quarta, implementar mecanismos de apoio ao empreendedorismo, à transferência de tecnologias e ao desenvolvimento social e de mercado. V. Fomentar a implantação de condomínios de sociedades empresárias, polos tecnológicos, aglomerados produtivos locais e centros de inovação. Sexta, estimular a realização de pesquisa científica e tecnológica. Sétima, definir a política estadual da ciência, tecnologia e inovação, estimulando a participação integrada das administrações públicas estadual e municipais, das instituições privadas e da sociedade. Oitava, normatizar, integrar e acompanhar as ações de fomento à ciência, tecnologia e inovação dos órgãos e das entidades da administração pública estadual, bem como acompanhar seus resultados. Nona, realizar estudos para subsidiar a formulação de planos e programas de desenvolvimento científico e tecnológico no Estado. X. Diagnosticar as necessidades e os interesses em ciência, tecnologia e inovação do Estado e indicar as diretrizes e prioridades, respeitadas as características regionais, visando a aplicação racional dos recursos e a conciliação dos interesses da comunidade científico-tecnológica e do setor produtivo, subordinados aos interesses da sociedade. X. Promover a racionalização dos recursos da tecnologia da informação e comunicação da administração pública estadual, por meio da coordenação de ações cooperadas. 12. Definir as diretrizes e propor políticas e metas para a gestão do tratamento e da proteção dos dados pessoais no Poder Executivo. 13. Fomentar investimentos e apoiar a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPES, e 14. Coordenar e gerenciar a rede de inovação para ações de governo. NR, redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Seção 4B. Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. Redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Artigo 33B. A SEMAI compete. E planejar, formular e normatizar políticas, programas, projetos e ações estaduais voltados à promoção do desenvolvimento econômico sustentável, aos recursos hídricos, ao meio ambiente, às mudanças climáticas, ao pagamento por serviços ambientais, ao saneamento local, à melhora do bem-estar humano, à equidade social e à redução dos riscos ambientais e das escassezes ecológicas. Segunda, formular, normatizar e coordenar políticas, programas, projetos e ações voltados à proteção, à defesa, ao bem-estar e ao controle populacional dos animais. Terceira, apoiar e fortalecer ações, projetos e organizações da sociedade civil cujo escopo seja a proteção e garantia dos direitos dos animais. Quarta, promover e difundir o tratamento ético e respeitoso aos animais e a conscientização acerca dos direitos deles. V. Elaborar estudos sobre o potencial dos recursos naturais do Estado com vistas ao seu aproveitamento racional. Sexta, coordenar programas, projetos e ações relativos à educação ambiental e às mudanças climáticas. Sétima, fomentar ações de curto, médio e longo prazo para aumentar a cobertura dos serviços nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Oitava, propor diretrizes básicas de mineração e ocupação territorial. Nona, realizar estudos geológicos, inclusive prospecção, mapeamento e cadastramento dos recursos minerais, com o objetivo de formar um banco de dados. X. Coordenar e normatizar, no âmbito de sua competência, a outorga do direito de uso da água e fiscalizar as concessões emitidas. X. Articular a implantação da rede de medição hidrológica dos principais rios e mananciais do Estado. 12. Acompanhar o cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. 13. Orientar e supervisionar a implementação e execução de programas, projetos e ações relativos às políticas estaduais concernentes aos recursos hídricos, ao pagamento por serviços ambientais, ao meio ambiente, às mudanças climáticas e ao saneamento local. 14. Acompanhar e articular com os demais órgãos e as demais entidades envolvidos na atividade de fiscalização ambiental.
A aplicação de medidas de compensação e b. O uso legal de áreas de preservação permanente. 15. Acompanhar e normatizar, no âmbito de sua competência, a fiscalização ambiental no Estado. 16. Formular e coordenar programas, projetos e ações voltados à promoção do desenvolvimento sustentável e à conservação ambiental. 17. Planejar e criar instrumentos de fomento para a implementação e execução de atividades mitigadoras dos gases de efeito estufa, de acordo com as políticas do Estado. 18. Apoiar os processos de identificação e aprovação de metodologias e indicadores de desempenho ambiental voltados ao aquecimento global e às mudanças climáticas referentes a projetos implementados no Estado. 19. Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias voltadas à preservação dos recursos naturais, ao combate às mudanças climáticas e à adaptação e mitigação dos impactos gerados por elas. 20. Realizar o inventário estadual de emissões, biodiversidade e estoques de gases de efeito estufa, de forma sistematizada e periódica. 21. Propor estratégias e metas para a redução de gases de efeito estufa emitidos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública estadual. XXI. Gerenciar e negociar a redução de emissão de gases de efeito estufa convertida em créditos de carbono em acordos e parcerias nacionais e internacionais. XI. Definir estratégias integradas de mitigação e adaptação aos efeitos causados pelas mudanças climáticas. XIL. Gerir os fundos estaduais para os quais serão destinados recursos voltados à sua área de atuação. XXV. Realizar periodicamente e sistematicamente o inventário florístico-florestal. E XXVI. Realizar e acompanhar as inspeções das barragens no Estado, visando a proteção ao direito dos atingidos e a preservação das espécies da fauna e flora catarinense. NR. Da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Redação 34. A SAS compete. E formular políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, incluídos os direitos da mulher, da família, da criança, do adolescente, da juventude, do idoso, da pessoa com deficiência, da população negra e das minorias étnicas e sociais. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Segunda, cumprir as competências definidas no artigo 13 da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Terceira, formular e coordenar as políticas estaduais de assistência social, direitos humanos, migração e segurança alimentar e nutricional. Quarta, elaborar o Pacto de Aprimoramento de Gestão da Política de Assistência Social de Santa Catarina. V. Executar, implementar e normatizar as políticas sociais relacionadas ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISA. Sexta, organizar, coordenar, monitorar e avaliar as ações de proteção e prevenção executadas pelo SUAS e pelo SISA. Sétima, executar a política estadual de habitação popular. Oitava, realizar estudos e elaborar programas habitacionais. Nona, fiscalizar, acompanhar e monitorar obras habitacionais. E X. Realizar estudos e elaborar projetos de regularização fundiária, acompanhá-los e monitorar sua execução. Seção 6ª. Da Secretaria de Estado da Educação. Art. 35. A sede compete. E formular as políticas educacionais da educação básica, profissional e superior do Estado, observadas as normas regulamentares de ensino emanadas pelo Conselho Estadual de Educação. Segunda, garantir o acesso e a permanência dos alunos na educação básica no Estado. Terceira, coordenar a elaboração de programas de educação superior para o desenvolvimento regional. Quarta, definir a política de tecnologia educacional. V. Estimular a realização de pesquisas científicas em parceria com outras instituições, inclusive as relacionadas ao nível superior de ensino. Sexta, fomentar a utilização de metodologias e técnicas estatísticas do Banco de Dados da Educação, objetivando a divulgação das informações aos gestores escolares. Sétima, elaborar programa de pesquisa voltado à área educacional na rede pública estadual de ensino. Oitava, formular e implementar a proposta curricular de Santa Catarina. Nona, estabelecer políticas e diretrizes para a construção, expansão, reforma e manutenção de escolas da rede pública estadual de ensino. X. Firmar acordos de cooperação e convênios com instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos e programas educacionais. X. Sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, pessoal do magistério, construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação. 12. Coordenar as ações da educação de modo a garantir a unidade da rede, tanto nos aspectos pedagógicos quanto administrativos. 13. Normatizar, supervisionar, orientar, controlar e formular políticas de gestão de pessoal do Magistério Público Estadual, de forma articulada com o órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas. 14. Promover, articuladamente com o órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas, a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal para garantir a unidade da proposta curricular no Estado. E 15. Articular, formular, apoiar, fomentar, supervisionar e garantir, em conjunto com a Fundação Catarinense de Esporte e o Sistema Desportivo Estadual, a prática regular do esporte educacional. Seção 7ª. Da Secretaria de Estado da Fazenda. Art. 36. A SEF compete. E manifestar-se sobre assuntos que envolvam repercussão financeira para o erário. Segunda, formular a política de crédito do Estado. Terceira, executar as prioridades da liberação de recursos financeiros, com vistas à elaboração da programação financeira de desembolso, de forma articulada com os órgãos setoriais, buscando garantir o equilíbrio financeiro e fiscal do Estado. Quarta, desenvolver as atividades relacionadas com a. Tributação, arrecadação e fiscalização. B. Contencioso administrativo tributário. C. Administração financeira. D. Contabilidade pública. E. Gestão fiscal. F. Despesa e dívida pública. G. Captação de recursos. H. Supervisão, coordenação e acompanhamento do desempenho das entidades financeiras do Estado. I. Acompanhamento, fiscalização, gestão, revisão, adequação e revogação dos tratamentos tributários diferenciados e de todos os benefícios fiscais previstos na legislação tributária catarinense, na forma da lei. V. Coordenar e controlar a cobrança da dívida ativa na esfera administrativa, de forma articulada com a PGE. Sexta. Administrar os encargos gerais do Estado. Sétima. Coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva dos sistemas de gestão fiscal e planejamento, de administração tributária e de informações de custos. A política de aplicação dos recursos financeiros administrados por órgãos da administração pública estadual direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Nona, programar, organizar, coordenar, executar, controlar, avaliar e normatizar as atividades pertinentes ao processo orçamentário estadual. X. Coordenar a elaboração e a entrega da prestação de contas anual do governador do Estado ALES. X. Elaborar e publicar os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal do Poder Executivo e o Consolidado do Estado, além de outros relatórios que venham a ser instituídos por legislação federal que trate de finanças públicas. 12. Prestar apoio ao órgão central do Sistema Administrativo de Controle Interno e ouvidoria nos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis. 13. Administrar as participações acionárias do Estado e coordenar o processo de desestatização das empresas públicas e das sociedades de economia mista.
14. Promover e executar o programa estadual relacionado às parcerias público-privadas e concessões do Estado, exceto as concessões portuárias. E 15. Administrar a Loteria Estadual de Santa Catarina. NR, redação do incisos 13, 14 e 15, incluída pela LC 789, de 2021. Subseção única. Do Grupo Gestor de Governo. Art. 37. Ao GGG compete assessorar o governador do Estado. E, na tomada de decisões sobre o encaminhamento à lei de projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional que contenham matéria financeira e orçamentária que impliquem aumento de despesa ou que comprometam o patrimônio público. Segunda, na fixação de normas regulamentares, métodos, critérios e procedimentos destinados a reger a organização e o funcionamento dos órgãos e das entidades da administração pública estadual que impliquem aumento de despesa ou comprometimento do patrimônio público. Terceira, na fixação de normas e diretrizes destinadas a compatibilizar questões administrativas, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das entidades da administração pública estadual indireta com as políticas, os planos e os programas governamentais aplicados no âmbito da administração pública estadual direta. Quarta, na definição da política salarial a ser observada pela administração pública estadual, inclusive empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias ou controladas. V. Na definição de prioridades na liberação de recursos financeiros, com vistas à elaboração da programação financeira de desembolso, de forma articulada com os órgãos setoriais, buscando garantir o equilíbrio financeiro e fiscal do Estado. E sexta, na aprovação de diretrizes e estratégias relacionadas à participação do Estado nas empresas estatais visando a defesa dos interesses do Estado, como acionista. B. Promoção da eficiência na gestão. E C. Adoção das melhores práticas de governança corporativa. Redação do inciso 6º, incluída pela LC 789, de 2021. Primeiro integram o GGG. E o secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá. Segunda, o chefe da Casa Civil. Segunda, o secretário de Estado da Casa Civil, redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Terceira, o Procurador-Geral de Estado. E quarta, o secretário de Estado da Administração. V. O secretário-geral de Governo. Redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. V. O secretário dada pela Lei 19.090, de 2024. V. O secretário de Governo. Redação do inciso V do graus dada pela LC 885, de 2025. Sexta, o secretário de Estado do Planejamento. E sétima, o presidente do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A., CIAS. Redação dos incisos 6 e 7 incluída pela Lei 18.920, de 2024. Sexta, o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Sétima, o secretário adjunto da Casa Civil. E redação dos incisos 6 e 7 dada pela Lei 19.290, de 2025. Oitava, o secretário adjunto da Infraestrutura e Mobilidade. Redação do inciso 8º incluída pela Lei 19.290, de 2025. Segundo as decisões de As decisões de caráter normativo do GGG e aquelas de que trata o artigo 38 desta lei complementar terão a forma de resolução e produzirão efeitos após serem homologadas pelo governador do Estado e publicadas no DOI. Terceiro, as decisões de caráter autorizativo em processos administrativos que envolvam aquisições, contratações, despesas com pessoal, projetos de lei e decretos de sua competência terão a forma de deliberação. Redação do segundo terceiro dada pela Lei 18.646, de 2023. Quarto, as decisões do GGG em processos administrativos que envolvam criação ou aumento de despesa serão tomadas exclusivamente com base na perspectiva econômico-financeira, de modo que não compete a ele qualquer análise dos procedimentos adotados pelos gestores, sendo de atribuição da autoridade ou do agente solicitante o exame e o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais de validade do ato administrativo e a observância das limitações decorrentes da programação orçamentária e financeira disponibilizada em favor do órgão interessado no cronograma de desembolso de recursos. Quinto decreto do governador do Estado disporá sobre a estruturação, organização, implantação e operacionalização do GGG. NR, redação dos 4º e 5º incluída pela Lei 18.646, de 2023. Art. 38. As alterações de ordem administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e organizacional, inclusive a criação de cargos de provimento em comissão, funções de confiança e empregos públicos permanentes ou comissionados, a serem realizadas pelas entidades da administração pública estadual indireta, devem ser previamente analisadas e autorizadas pelo GGG. Art. 39. Não se aplicam as disposições previstas nesta subseção às entidades da administração pública estadual indireta que têm a forma de sociedade anônima, de capital aberto, com ações listadas em bolsa de valores, incluindo as suas entidades subsidiárias e controladas, bem como as que estejam submetidas à fiscalização e normatização do Banco Central do Brasil. Da Secretaria de Estado da Saúde. Art. 41. A SES compete, em observância aos princípios e às diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS. E desenvolver a capacidade institucional e definir políticas e estratégias de ação voltadas às macrofunções de planejamento, gestão, regulação, acompanhamento, avaliação e controle na área da saúde. Segunda, organizar e acompanhar, no âmbito municipal, regional e estadual, o desenvolvimento da política e do sistema de atenção à saúde. Terceira, garantir à sociedade o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, de forma descentralizada, desconcentrada e regionalizada. Quarta, monitorar, analisar e avaliar a situação da saúde no Estado. V. Coordenar e executar, em caráter complementar, ações e serviços de vigilância, investigação e controle de riscos e danos à saúde. Sexta, formular e coordenar a política estadual de assistência farmacêutica e de medicamentos. Sétima, formular, articuladamente com o órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas, a política de desenvolvimento e formação de pessoal da área da saúde, considerando o processo de descentralização e desconcentração dos programas, dos projetos, das ações e dos serviços de saúde. Oitava, criar e implementar mecanismos de participação social como meio de aproximar as políticas de saúde dos interesses e das necessidades da população. Nona, formular e implementar políticas de promoção da saúde, de forma articulada com os municípios do Estado e a sociedade civil organizada. X, garantir a qualidade dos serviços de saúde. X, gerenciar as unidades assistenciais próprias do Estado. 12. Desenvolver mecanismos de gestão e regulação aplicáveis às unidades assistenciais próprias, sob gestão descentralizada, que permaneçam em sua organização administrativa. 13. Coordenar as políticas e ações programáticas de assistência em saúde no SUS. 14. Coordenar as políticas da atenção primária, da média e alta complexidade, no que concerne à administração pública estadual. E 15. Coordenar as políticas de hematologia, hemoterapia e oncologia. Seção 9A. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Redação incluída pela Lei 18.646, de 2023. Artigo 41A. A SDC compete. E articular e coordenar as ações de proteção e defesa civil no Estado, compreendendo a prevenção e preparação para desastres.
B. Assistência e socorro às vítimas de calamidades. C. Restabelecimento de serviços essenciais. E D. Reconstrução. Segunda, realizar estudos e pesquisas sobre riscos e desastres. Terceira, elaborar e implementar diretrizes, planos, programas e projetos para prevenção, minimização e respostas a desastres causados por ação das entidades da administração pública estadual indireta. Seção I. Das autarquias. Artigo 50. São autarquias, cujas competências específicas estão previstas nos atos legais de sua criação. A Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARES. 2A. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, redação incluída pela LC 789, de 2021. Terceira, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, IRMA. Quarta, o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, IMetro-DSC. V. O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, IPREU. Sexta, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, JUSES. E sétima, a Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas de Santa Catarina, SUDES. Redação dada pela Lei 18.646, de 2023. Subseção I. Da Agência de Desenvolvimento do Turismo da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. Artigo 56. A ARES tem por objetivo regular, fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos delegados no Estado, obedecidas as normas constitucionais e a legislação específica. Parágrafo único. A organização, a estruturação, o funcionamento e as competências da ARES serão objeto de lei específica que deverá ser encaminhado para o Poder Legislativo. Artigo 57. As competências da ARES previstas na Lei nº 16.673, de 11 de agosto de 2015, abarcam todos os serviços públicos delegados no Estado, inclusive os de transporte intermunicipal de passageiros. Artigo 58. A taxa de fiscalização sobre serviços públicos concedidos de que tratam os arts. 27 e 28 da Lei nº 16.673, de 2015, passa a denominar-se taxa de fiscalização sobre serviços públicos delegados e não será cobrada para serviços de fiscalização de transporte intermunicipal de passageiros. Artigo 59. A taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, criada pela Lei nº 17.221, de 1º de agosto de 2017, passa a ser atribuída à ARES. Parágrafo único. O valor da taxa de que trata o caput deste artigo será atualizado por lei específica. Subseção 2A. Do Departamento Estadual de Trânsito. Redação incluída pela LC 789, de 2021. Artigo 59A. Fica criado o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina. Artigo 62. O IPREU tem por objetivo executar a política de previdência dos servidores públicos e agentes políticos do Estado, obedecidas as normas constitucionais e a legislação específica. Parágrafo único. Para a execução de sua competência, o IPREU deve utilizar a estrutura do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas. Subseção 6ª. Da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Das fundações públicas. Artigo 65. São fundações públicas, cujas competências específicas estão previstas nos atos de sua criação. E a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPES. Segunda, a Fundação Catarinense de Cultura, FCC. Terceira, a Fundação Catarinense de Educação Especial, FCEE. Quarta, a Fundação Catarinense de Esporte, FESPORT. V, a Fundação Escola de Governo, ENA, I. Sexta, a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDES. Subseção I. Da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Artigo 66. A FAPES tem por objetivo fomentar, desenvolver e executar a política de incentivo à pesquisa científica e tecnológica, obedecidas as normas constitucionais e a legislação específica. Primeiro compete à FAPES, além de outras atribuições previstas em lei. E executar planos, programas e orçamentos de apoio e fomento à ciência, tecnologia e inovação, respeitando a política de ciência, tecnologia e inovação, os recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica nos termos do artigo 193 da Constituição do Estado. As empresas públicas e das sociedades de economia mista. Artigo 77. São empresas públicas, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público e sujeitas a regime especial. E o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A., CIAS. Segunda, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, CIDAS. E terceira, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI. Artigo 78. São sociedades de economia mista, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, prestadoras de serviços públicos e sujeitas a regime especial. E a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A., BADES. Segunda, as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A., CEASA-DSC. Terceira, as Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., CELESC, suas subsidiárias integrais, a CELESC Distribuição S.A. e a CELESC Geração S.A., e sua controlada, a Companhia de Gás de Santa Catarina, SGAS. Terceira, as Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., CELESC, suas subsidiárias integrais, a CELESC Distribuição S.A. e a CELESC Geração S.A., e suas controladas, redação dada pela Lei 18.578, de 2022. Quarta, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN. V, a Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S.A., IASP. Sexta, a Santa Catarina Participação e Investimentos S.A., INVES. E sétima, a SC Participações e Parcerias S.A., SCPAR. Sétima, a Investe Santa Catarina Parcerias e Negócios Estratégicos, Investe SC. Redação dada pela Lei 19.360, de 2025. Subseção I. Do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. Artigo 79. O CIAS tem por objetivo executar políticas de tecnologia de informação, comunicação e governança eletrônica, bem como de tratamento de dados e informações, e assessorar tecnicamente os órgãos e as entidades da administração pública estadual. Da Ação Governamental de Planejamento. Artigo 114. A ação governamental de planejamento, atendidas as peculiaridades locais, guardará perfeita coordenação e consonância com os planos, programas e projetos da União e dos municípios do Estado e será efetivada mediante os seguintes instrumentos básicos. I. O Plano Plurianual. Segunda, as diretrizes orçamentárias. Terceira, o Orçamento Anual. Quarta, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. V. Planejamento estratégico. I. Sexta, plano de objetivos estratégicos e metas. Artigo 115.
A administração pública estadual deverá promover políticas para fomentar o desenvolvimento socioeconômico das diferentes realidades do Estado, especialmente nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança, considerando o empreendedorismo e as potencialidades locais, de modo a melhorar a qualidade de vida da população e construir um ambiente ecologicamente equilibrado. Capítulo 2. Da delegação de competências. Art. 116. Fica facultado ao governador do Estado, aos secretários de Estado, aos presidentes de autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e a outros agentes públicos expressamente indicados em lei delegar competência aos dirigentes de órgãos, entidades e unidades administrativas por eles supervisionados, coordenados, orientados ou controlados, para a prática de atos administrativos e de gestão orçamentária e financeira, conforme o disposto em regulamento. Primeiro ato de delegação indicará prazo para seu exercício, podendo ser revogado a qualquer tempo pela autoridade competente. Segundo ato de delegação indicará I. O embasamento jurídico sobre o qual se funda. Segunda, as autoridades delegante e delegada. Terceira, as matérias e os poderes transferidos. E quarta, facultativamente, ressalvas ao exercício da atribuição delegada. Terceiro, tanto o ato de delegação quanto sua revogação deverão ser publicados no DOI e no sítio eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública estadual que o expediu. Art. 117. O exercício de funções em regime de substituição abrange os poderes delegados e subdelegados ao substituído, salvo se o ato de delegação ou subdelegação ou o ato